Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos em mais um encontro aqui no Reconectando com você. Que bacana poder estar aqui, compartilhar um pouquinho mais sobre Mindfulness, sobre os seus benefícios e desafios. E hoje a gente está com uma live bem especial. Hoje vamos estar aqui junto conosco, Marina Neumann. Elisa, bem-vinda, Álvaro. Vamos aguardar um pouquinho aqui a turma entrando. A ideia desse encontro hoje vai ser bem especial, falando sobre Mindfulness sensível ao trauma, isso mesmo. Vamos aguardar um pouquinho. Vou aproveitar e convidar vocês que estão aqui chegando, para que vocês possam convidar outras pessoas que possam se beneficiar em estar conosco na noite de hoje. Então, Lia, bem-vinda, Valéria, que bom ter todos vocês por aqui. Boa noite a todos. Sara, bem-vindas, bem-vindos. Que bom, Marina já chegou, que alegria. Muito bem, então, queria agradecer primeiramente vocês que estão aqui conosco. Hoje a gente está retomando, na verdade, as lives aqui no Reconectando Consciência Plena. Hoje a gente está retomando a live com uma querida parceira de trabalho e amiga querida, Marina Neumann, que vai estar aqui com a gente logo mais. Então, queria aproveitar para pedir para você que já está aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, aproveita para convidar colegas, amigos que possam ter interesse em estar conosco e ouvir um pouco mais sobre o Mindfulness, com um olhar um pouco mais sensível, não é isso? Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema tão importante, que é o Mindfulness sensível ao trauma, através de uma colega e amiga Marina Neumann, que está hoje se aprofundando cada vez mais nesse assunto. Então, vamos convidar aqui Marina para entrar. Para perguntar para você que está aqui, né? Primeira vez, você aqui no Reconectando. Vamos ver Marina entrando. Olá! Que Oi, pessoal, tudo bom? alegria! Tudo! Que bom ter você aqui de novo, mais uma vez aqui com a gente. De novo, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje e também de fazer novamente esse projeto juntas, né? Do Isso Trauma mesmo. Sensitive Mindfulness. Muito bom. Obrigada, Má, pela sua companhia, que é sempre muito bom ter você com a gente, sua presença aqui e vindo compartilhar um pouco do seu saber. Então, eu acho que isso é muito especial. Eu estou aproveitando para avisar aqui o grupo, que eu estou dando uma desativada nos comentários, eu vou ativar eles brevemente. Durante a nossa live, eu vou manter os comentários fechados, tá? Até para que a gente possa visualizar a Marina melhor, né? Que fique mais interativo e mais limpo esse espaço aqui para gente. Então, eu queria contar para você que está aqui chegando agora, muito feliz, tanta gente especial aqui conosco hoje. Então, Marina Neumann, uma querida amiga, daqui a pouco a gente vai trazer as apresentações, não vai ser nesse primeiro momento, mas eu queria lembrar vocês que o Reconectando está retomando as masterclass e lives que vinham fazendo desde antes da pandemia, e agora a gente está retomando essas lives, né? As lives e, consequentemente, as masterclass que vêm posterior a elas. A Marina Neumann é a nossa primeira convidada dessa nova temporada aqui. Estou muito feliz de ter a Marina com a gente. Então, Marina vai daqui a pouco fazer uma breve apresentação sobre ela. Não vou me atrever a apresentar a Marina, porque vai que eu esqueça alguma coisa. A Marina tem tantos atributos, tantas especializações, que eu vou deixar isso de lado. Então, daqui a pouco ela se apresenta, né? Só para contar para vocês que a ideia é que a gente retome as nossas masterclass a partir do dia 21 de setembro. A gente vai falar um pouquinho disso. A partir de 21 de outubro, iniciamos mais uma masterclass com Marina, sobre esse tema, inclusive, o tema do Mindfulness sensível ao trauma. Então, aguardem, se liguem aqui no Reconectando, na nossa agenda, que tem muita coisa boa acontecendo, tá bom? Mas no finalzinho da live a gente vai voltar a falar um pouco sobre a agenda também, ok? Então, como eu
havia dito, estou fechando aqui os nossos comentários. A gente vai ter um espaço no final da fala da Marina para a gente abrir para perguntas. Então, gente, é muito bacana se a gente tiver essa oportunidade de troca. Aliás, você acha que a gente deixa por final essas perguntas ou a gente pode, de tempos em tempos, abrindo um pouco os comentários para poder ver se tem perguntas durante o nosso encontro? O que você sugere? Abrindo, né? Porque é gostoso. Adoro conversar com você, mas a gente tem outras oportunidades, né, de ouvir Exatamente. o que o pessoal realmente está falando, o que é importante para cada um, que aí a gente vai guiando um pouco a nossa conversa, né? Ótimo, ótimo. Então, a partir da fala da Marina, eu quero convidar você que está aqui nos assistindo para anotar suas dúvidas, né? Perguntas, insights que você tem durante a nossa fala aqui, nossa conversa. Aqui não é uma aula, não é essa a ideia. A ideia é que seja um bate-papo leve, mas ao mesmo tempo super importante, porque é um tema importante, né? Se você está aqui nessa live hoje, você já deve ter se conectado conosco aqui do Reconectando ou com a própria Marina, no Exponente, né? E ou você é um instrutor de Mindfulness, uma instrutora, ou você é um praticante ativo de Mindfulness, ou tem interesse em ingressar nessa jornada, né, desse saber o que é o Mindfulness. Então, esse lugar é para você hoje, né? Você que está aqui buscando não só entender o que é Mindfulness, os benefícios do Mindfulness, mas principalmente os desafios que a gente enfrenta com Mindfulness também, né? Durante uma prática de Mindfulness. Então, a Marina vem hoje para contar um olhar, né, desses desafios que temos aí ao conduzir grupos de Mindfulness, ao conduzir alguém numa prática de Mindfulness, ou a nós mesmos, né? Enquanto praticantes ativos de Mindfulness. Então, queria convidar, dar boas-vindas para a Marina, que está aqui conosco. Aproveitem, peguem esse aviãozinho aqui, compartilhem, chamem os amigos e pessoas que possam se beneficiar desse encontro de hoje. Tudo bem? Então, Marina, boa noite, bem-vinda. Queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Queria convidar você para brevemente se apresentar e talvez na sequência da sua apresentação, a pergunta: o que é o TSM? O que é esse tal do Mindfulness sensível ao trauma? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Bom, minha formação, né, eu tenho uma carreira de executiva, principalmente na área de tecnologia, então eu sou engenheira eletrônica, então quando às vezes eu estou conduzindo, nossa, você é engenheira, não parece, achei que você era psicólogo, achei que você era isso, tal, então isso sempre é engraçado, né, como as pessoas levam um susto, né, primeiro. Mas a partir de 2015, 2016, eu comecei a fazer essa transição de carreira, porque pessoalmente, né, tanto a prática de meditação na época, nem se falava muito de mindfulness, né, ou de yoga, sempre foram muito importantes para mim, tanto na vida pessoal, principalmente na vida profissional. E aí, em 2015, eu comecei a ouvir sobre mindfulness e falei, nossa, isso é bacana, né? Dá para eu trazer a minha experiência pessoal para esse ambiente corporativo que eu trabalho há tanto tempo e eu vejo tanta gente sofrendo, né? Então, minha motivação era isso, levar aquilo que eu sabia sem querer, né, dos benefícios e levar isso. Então, foi isso que me motivou a entrar em mindfulness, depois aprofundar com inteligência emocional. E por questões pessoais, né, agora a gente foi levando, eu comecei a oferecer alguns protocolos, né, como depois da formação inicial como instrutora de mindfulness, que o mindfulness para prevenção de recaídas, né? Então, que é uma população que tem muito trauma, né? Que tem desafios muito grandes, né? E daí, principalmente o mindfulness para pacientes com câncer, né? Porque o câncer por si só, né, o tratamento, os desafios, os medos, ele é um grande trauma, né? Então, com certeza, né, ao ensinar mindfulness para qualquer pessoa, eu sei que tem isso. A gente teve
Covid, teve um monte de coisa, e os desafios climáticos, os desafios sociais, né? Então tem os nossos traumas pessoais e tem os traumas coletivos. E quando a gente vai fazer uma prática, né, quem criou, divulgou, fortaleceu o Mindfulness Sensível a Trauma foi o David Treleaven, né? E ele sempre fala isso, né? Onde você estiver, o trauma está na sua sala, né? Então, a incidência de pessoas que passaram por um ou mais episódios de trauma é muito grande, né? E a questão do mindfulness sensível a trauma é que não que mindfulness vai causar trauma, né? Mindfulness não causa trauma, o mindfulness não causa dor, mas quando a gente começa a trazer esse olhar interno, a gente começa, ai, eu tô com uma dor no ombro que eu não sabia, né? Não foi o mindfulness que trouxe, ela estava lá, mas a gente nesse piloto automático não percebe, né? E tal. E a prática também pode revelar traumas que estavam ali guardadinhos no nosso corpo, principalmente, né? Então, muito da literatura ligada a trauma fala, né, como o trauma fica armazenado no nosso corpo. Então, imagina que a gente está fazendo um body scan e tem uma coisa lá enterrada no fundo da coisa. Então, o mindfulness pode trazer isso à tona. Então, nossa primeira responsabilidade, né, como instrutores ou como praticantes, é perceber, né, o que está acontecendo. Né? Então, identificar o trauma e como eu vou conduzir uma prática da forma mais segura possível, né, de que esses episódios possam acontecer, mas que eu saiba lidar com eles ou que eu possa conduzir de uma forma a minimizar. Né? Então, um dos primeiros princípios do Mindfulness Sensível a Trauma é isso de não causar danos, né? Ou não causar mais problemas, ou não retraumatizar uma pessoa. Né? E eu cheguei nisso, né? Embora tenha toda essa história, a primeira vez que eu ouvi falar do TSM, acho que foi em 2019. O livro do David foi publicado em 2018. Né? Então, eu vi em 2019, quando o Search Inside Yourself, né, que é um dos programas que eu também ensino, começou a adaptar muita coisa das práticas para estar mais sensível a trauma. Né? Porque eles também estavam fazendo um trabalho social muito grande, com o pessoal nos Estados Unidos, quando teve aquelas grandes enchentes, então tinha muita coisa. Então, eu li a primeira vez o livro do David, e nesse meio tempo surgiu a oportunidade de eu ir para a Tailândia, né, onde eu fui ensinar. Eu era professora de mindfulness, de meditação residente lá na New Life da Tailândia. Né? E já na entrevista, uma das primeiras perguntas, porque a população lá também era um grupo que podia trazer, né, depressão, grandes traumas, ansiedade, muitas situações delicadas. Na primeira entrevista, né? Não, mas você conhece Mindfulness Sensível a Trauma, né? Estou começando, tal. Não, então se aprofunda porque é fundamental. Todas as práticas lá eram sensíveis a trauma. Má, conta pra gente um pouquinho o que é a New Life. Brevemente, só para entender, colocar um contexto aqui do que a gente está falando. A New Life era um centro de retiros e recuperação baseado em mindfulness no norte da Tailândia. Né? Então, ela nasceu 10 anos antes, né? Fechou quando eu estava lá em 2020 por conta da pandemia. Então, foram 10 anos sendo um acolhimento inicial. Primeiro para pessoas que tinham feito detox, né, de álcool ou drogas, né, e aí iam lá para desenvolver o lado emocional de suporte, né, para se preparar para voltar para a vida normal. Com o passar do tempo, chegaram pessoas com outras questões emocionais, né, muita coisa de trauma, depressões, ou também muito autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Né?
Ou Então seja, foi um campo propício para que o trauma estivesse presente, possivelmente, né? totalmente, né? Totalmente. E aí eu fui me encantando com o treinamento. Então, eu fiz a primeira parte do treinamento com o David. Foi a primeira turma que ele deu, então as aulas ainda eram ao vivo, hoje elas estão gravadas e tal, mas ainda foi a primeira turma, então era o ao vivo. Ele depois fez a parte avançada, dando mais ferramentas ainda, né? Então, o que é o trauma? Ele é o TSM, né? São adaptações, é um framework de boas práticas, né? Ao ensinar e oferecer mindfulness para para criar esse ambiente seguro, né? Então, pequenas adaptações que a gente faz na prática, né? Na questão da linguagem, é muito importante. Uma coisa que criou muita polêmica e discussão em todos os praticantes e tal era, por exemplo, a questão do body scan, né? O mindfulness do corpo. Como eu mencionei antes, né? Como a gente tem muita coisa armazenada no corpo, pode trazer coisas muito fortes, né? Que estavam ali armazenadas. Por exemplo, quando eu ensino para pacientes com câncer, né? A maioria, né, se não quase todos, ou teve um tratamento intensivo, ou teve uma cirurgia, ou teve uma parte do seu corpo, né? Que a pessoa pode ter uma coisa, essa parte me traiu, né? Ou essa parte eu tenho vergonha, ou essa parte não funciona mais, né? Então, Ou essa a parte eu gente experimento muita dor, né? eu experimento Esse muita lugar, dor, experimento muita né? Eu dor. tenho lembranças de por tudo que eu passei. Então, também é uma das práticas que a gente precisa ser muito cuidadoso, né? Em como oferecer opções. Né? Todo mundo liga mindfulness, embora seja muito mais, né? Acabei de sair de uma aula agora que eu estava dando para um aluno, ele, nossa, que legal, né? Não é só prestar atenção na respiração, né? É um mundo muito amplo, né? Mas, embora a respiração seja mais conhecido, né, como a nossa lugar de colocar atenção, a respiração pode não ser também um lugar seguro, né? Então, como perceber, né, de um aluno que está sofrendo com isso, ou que a gente vai aprofundar na masterclass, né? Quando ele está na janela dele, né, de se autorregular ou desregulado, como que a gente pode trazer ele para estar nem demais, A né, famosa ansioso. janela de tolerância, né? Exatamente, né? E nem de menos, né? Que a pessoa se anestesia ou se refugia ou congela, né? Então, como a gente dá ferramentas para a pessoa, na sua própria prática, né, conseguir lidar com os desafios. Não é que a gente. Né, porque, o que é mindfulness? A gente está presente com aquilo que está acontecendo, né? E acolher aquilo com gentileza, com curiosidade. Mas num ambiente normal pode ser possível, mas nem para todo mundo ou nem a todo momento, né? Então a gente tem que saber, a gente vê muitos casos, né, de relatos, por exemplo, de aluno, principalmente, vou para um retiro e começo a sentir um monte de coisas, e um instrutor pode dizer, não, continua lá, e senta lá e fica com aquilo, né? Tem um pouco de sim, né? Porque a gente tem que sair da zona do conforto, mas não pode sair da zona de segurança. Então a Perfeito, gente perfeito. tem que ser muito sensível ao que está acontecendo e, e trazer essa compaixão, né? De como cuidar disso. Então acho que é Mas um pouquinho isso. você sabe que você está trazendo uma coisa, né? Assim, e eu terminei agora 4 encontros num grupo, um grupo introdutório, né? De pessoas que estão interessadas em entender o que é mindfulness, que não conheciam. Então, eu fiz um grupo introdutório de 4 encontros e agora, como a gente começa alguns grupos de 8 semanas, eu acabei dando esse espaço para quem quiser migrar depois. Mas, enfim, o que me vem como curiosidade nessa tua fala
e algumas conversas e relatos das pessoas que passam por programas introdutórios ao Mindfulness. Eu não estou dizendo nenhum programa um pouco mais extensivo, como o de 8 semanas, mas programas mais curtos, né? Quando você fala de um retiro de pessoas que nunca tiveram acesso e vão de forma curiosa ou até já reconhecendo os benefícios que o Mindfulness pode trazer, vão para um retiro de Mindfulness de fim de semana, né? E aí a gente se depara, quem é aquela pessoa que está guiando esse encontro? Seja um programa, um único workshop, uma única vivência, ou até mesmo um retiro de final de semana. E aí me vem esse lugar dessa responsabilidade, né? Muita responsabilidade, muita ética que nós, enquanto instrutores de Mindfulness, devemos ter para estar realmente nessa guiança dessas pessoas que estão ali, que muitas vezes a gente não conhece essas pessoas a fundo. A gente às vezes está tendo o primeiro contato, segundo contato com elas, e elas estão vindo. E aí eu já tive uma experiência pessoal, não sei se isso já aconteceu com você também, né? Mas de grupos de 8 semanas, onde por mais que a gente convida as pessoas a preencherem uma anamnese, que isso é de extrema importância, as respostas não vêm completas muitas vezes, né? E quando vem, às vezes vem uma resposta aparentemente completa, mas omitindo algumas questões pessoais, né? E até aí tudo bem, ok, né? Então, como é para nós reconhecer que muitas vezes podem emergir coisas dentro de um grupo, né, de mindfulness ou num atendimento individual, que se a gente não está preparado mesmo, né, então a gente fala, o que é o mindfulness? Né? Essa consciência que emerge quando a gente escolhe prestar atenção de uma forma intencional na nossa experiência do momento presente. E aí, nós, muitas vezes, ou as pessoas que estão aí ensinando Mindfulness, né, ou nessa guiança de encontros baseados em Mindfulness, que escolhem não praticar. Porque tem muitas pessoas que eu vejo, e aí eu estou falando porque eu ouvi recentemente em alguns grupos, puxa, mas é importante mesmo a prática pessoal para eu poder ministrar um programa de Mindfulness? Sim, é de extrema importância, né? Para eu poder reconhecer o que está acontecendo em mim. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa importância da prática pessoal para quem está na guiança de um grupo ou de um atendimento individual baseado em Mindfulness, né? O quanto isso é de extrema importância, inclusive para ter esse olhar sensível ao trauma, né? Então, queria ouvir um pouquinho sobre isso a partir da tua voz. Eu li uma frase que eu acho que vai super de encontro com isso. Era relacionado com outro tema, mas eu acho que se aplica bem. Que fala que se você não sabe pilotar um avião no manual, você não deveria pilotar ele no automático, né? E eu acho que um professor de mindfulness é a mesma coisa, né? Se você não sentou horas, né? Não passou pelo tédio, pela raiva, pelo aprofundamento, né? E de saber o que pode acontecer e como isso passa, né? Não é autêntico você ensinar, né? Porque não é que nem uma academia, né? A gente não é porque lê um livro ou assistiu um vídeo do YouTube que você sabe o que é aquilo, né? Então, e eu acho que a presença, né? A nossa prática, ela traz uma coisa que é a presença, né? Ou que a gente fala do embodiment, né? Que você aqui, não é mais só que você aprendeu, que você já é. A gente sabe que a prática transforma a gente, né, com o tempo. Então, você não é mais alguém que ensina mindfulness. Você está mindfulness ou tentando estar a maior parte do seu tempo, né? Seja na prática ou fora dela, como você se conecta com as pessoas. Então, que nem, sabe, criança ou cachorro. Cachorro é ótimo detetor de mentira, né? Ou de jeito, não gosto dessa pessoa e tal. Né? Eu acho que um professor que não pratica, ele acaba transmitindo, né? De não conseguir criar um ambiente seguro, né? De não transmitir, né? Por exemplo, quem ensina para criança que não tem o sistema todo desenvolvido, a regulação emocional da criança depende da presença do adulto que está perto. Né? Perfeito. E
acho que a relação do instrutor de mindfulness com alguém que está super estressado, ansioso, tendo ataques de pânico, é um pouco isso, né? Ele ajuda a regular aquela presença. Então, se o professor está todo ansioso e tal, ele mesmo, que confiança traz? Eu, na adolescência, ainda, né, eu fico, não digo que já passou, mas na adolescência eu sofri uma época muito com a questão de peso, né? E eu me levaram num endocrinologista famosésimo na época e tal, para me ajudar. Eu chego lá, ele era deste tamanho. Eu falei, eu já parei de ouvir na hora, né? Porque eu não acredito em alguém que não pratica aquilo que fala, né? E aí, além dos professores sem a formação devida ou a prática pessoal, né? Tem a questão de hoje em dia muita gente acha que só o aplicativo resolve, que não precisa mais do professor, né? E aí essas coisas que surgem, né? Pode ser um trauma ou despertar um pensamento, né, intrusivo, né, ou criar uma dissociação na pessoa e ela se distanciar da realidade, né? Se tem alguém que conhece, né, essa questão do sensível a trauma, pode ajudar a guiar melhor essa pessoa, né? Então, é muito delicado. Esses dias eu estava num grupo e acho que a pessoa acha que já fez uma 8 semanas, que já pode sair guiando todo mundo, né? Então, a gente estava num laboratório em dupla, e um guiava o outro, e o que estava comigo era um rapaz que estava começando a jornada, né? Ele começou a prática assim, o que eu quero que você... Faltou o dedinho, né? Eu só ficava imaginando, o que eu quero que você faça agora é se tira a sua respiração, né? Isso é o contrário, o oposto do oposto do oposto do que é um mindfulness sensível a trauma, né? Porque a gente tem uma linguagem de convite, né? Invitacional, né? Porque eu posso guiar, mas a pessoa tem que seguir a experiência dela, né? Eu não posso impor, né? Então, é um pouco isso que a gente toma cuidado. Você falou uma coisa extremamente importante, né? A gente fez, uma das nossas formações foram juntas, né? Na mesma, Sim. que é do MTI, a abordagem do MTI com o Lama Jangshub, né? Então, assim, ele sempre foi muito cuidadoso com a questão da linguagem, né? É uma coisa que ele sempre bateu nessa tecla, essa questão dos imperativos. Não, nada de imperativo. É sempre realmente esse convite, né? E tá tudo bem, né? Experimentar desconforto, e tá tudo bem experimentar tranquilidade e sei lá, e bem-estar na hora da prática. Porque eu acho que esse é um ponto interessante, né? Esses dias mesmos, nesse grupo que eu terminei hoje, né? Algumas pessoas ainda relatam, nossa, isso não é para mim. Essa prática é péssima. Eu entendi que isso aí não é para mim, porque eu tô com raiva, tô experimentando raiva. Enquanto eu praticava, eu percebi meu corpo rígido, percebi que eu estava com taquicardia, percebi que minha mente estava acelerada. Eu não sei praticar mindfulness. Eu falei, uau, parabéns, você acabou de praticar mindfulness. Tudo isso estava consciente enquanto a pessoa estava praticando, né? Então, é muito legal, porque as pessoas ainda não têm essa compreensão de que o mindfulness não é essa panaceia que vai te levar para um lugar de conforto, de transcendência, né? Não é esse lugar, não é a pílula mágica também, é importante a gente ressaltar isso, que é esse lugar que vai te convidar de uma forma gentil para estar mais lúcida, com mais clareza, com mais consciência do que está emergindo nesse momento. Seja ele bom ou não tão prazeroso assim, né? Então, se é bom, tudo bem, a gente adora. Né, que a gente chama do famoso pitch da prática, não é isso? Aquele momento de êxtase que você fala, nossa, eu dou tudo para não sair daqui mais, não me chama que eu não vou me mexer. O corpo está quase anestesiado, né? De tamanha imersão que a gente está. Só que isso não é toda hora, né? Então, assim, e mesmo essa imersão, ele já passou por aquele fase da total consciência, ele está anestesiado já, né? Então, reconhecer esse lugar gostoso de conforto. E aí me vem uma questão, até que ponto ele é um lugar gostoso de conforto consciente? Ou é um lugar gostoso de conforto de fuga? Não sei. Exatamente. Me veio uma reflexão aqui agora. Até o lugar de, puxa, não, eu quero ficar aqui, espero que o mundo acabe, eu quero ficar quietinha aqui, porque está tão boa essa prática.
tão boa, que é um pouco do que a gente até ensina para os alunos no processo de formação, né? E do programa de 8 semanas. Não se apegue ao que é bom e não crie aversão ao que não é bom, né? Começar a Exatamente. aprender a entrar nesse lugar de mais equanimidade, de contentamento, independente do que tá. E eu acho muito legal quando você traz esse lugar do mindfulness sensível ao trauma, que ele nos convida, e aí, assim, lembrando das atitudes mindfulness, né, que a gente trabalha dentro dos programas, essas atitudes, elas acompanham o programa, elas vão perpassando momento a momento, em cada sessão do programa, elas estão sempre presentes, e lembrando que elas estão sempre de mãos dadas, né, porque a aceitação junto com a paciência, junto com a confiança, né, o quanto que eu estou de fato confiando na sabedoria do meu corpo, na simplicidade do processo, o quanto que eu estou tendo paciência com o meu próprio processo, quando emerge algo que não é bacana também, né? Uhum. Então, tudo isso junto, né? Então, quando você fala do mindfulness sensível a trauma, eu compreendo que as atitudes mindfulness estão muito presentes. Seja Sim, na sim, minha com guiança certeza. ou no meu próprio processo pessoal, né? É. O quanto que elas têm que estar presentes, porque muitas vezes, quando eu estou na prática, só a atenção pura, ela muitas vezes não sustenta. Não, não Só eu estar tem. focado naquela dor, naquele desconforto, opa, não dou conta. Então, Não, eu entendo na tua fala que essa gentileza nesse convite que eu trago, né, junto com as atitudes mindfulness, elas vão dar um tom mais sutil, mais leve, é. né, menos rude com o que está acontecendo. Faz sentido, Mar? Totalmente. E às vezes para o aluno a gente tem que poder dar métodos ou formas alternativas dele poder estar com esse desconforto, né? Talvez ele não pode estar com ele o tempo inteiro, ele tem que, né, que nem piscina gelada, a gente tem que pôr o pezinho e tira. Aí Ótimo. depois, agora dá para pôr até o joelho, né? Vamos abrir um pouquinho para Vamos, perguntas ou vamos. Ai, que delícia. Deixa eu ver. comentários? Peraí. Pessoal, eu abri aqui, então se alguém quiser aproveitar para trazer alguma fala, alguma reflexão enquanto a gente falava, alguma pergunta, estamos abertos aqui para vocês. Pode ser um de cada vez, para não ter tumulto aqui, tá? Então vocês fiquem à vontade, pode fazer nas perguntinhas e talvez alguma Enquanto o pessoal reflexão. se anima, você quer comentar um pouco sobre calendário, a nossa masterclass, como Legal, boa quem ideia. quiser se inscrever, como faz? Ótimo, ótimo, boa ideia. Então, aproveitando, né, esse convite da Marina não é à toa, ela achou que era só uma live, mas já era. Laçamos a Marina aí e a agenda dela também. Então, no dia 21 de outubro, que vai cair num sábado, à tarde, se eu não me engano, acho que são às 15, Uhum. 15h30, a gente Entendi, vai ter um olha. encontro de 2 horas e meia, né? Podendo esticar até umas 2 horas e 40, assim, enfim, dependendo da animação da turma, né? A gente vai ter essa possibilidade de ter uma masterclass, ou seja, a gente vai aprofundar um pouco mais no tema. Marina vai trazer realmente recursos para nós, enquanto instrutores e praticantes de mindfulness. E uma coisa interessante que esse tema, ele não é só importante e praticado só por instrutores de mindfulness ou por praticantes de mindfulness. Esse tema também ele é bastante relevante para profissionais do yoga, né? Então, instrutores de yoga, fisioterapeutas. Então, assim, é um leque tão grande de possibilidades de trazer esse saber, né, do mindfulness sensível ao trauma, porque, como a Marina falou, uma simples prática de consciência corporal, né, o famoso body scan, pode fazer eu acessar um trauma que está aqui adormecido, ou não. Ou ele está aqui latente, mas eu ainda não parei, não silenciei para experimentar ele. E a hora que eu direciono minha atenção para o meu corpo, opa, tá ele aqui me chamando, né? Ou falando, ó, eu tô aqui. Uhum. Então, muitas vezes, numa própria atividade de fisioterapia, isso pode acontecer. Numa prática É. de yoga, isso pode acontecer, né? Então, Ou assim, mesmo você profissional do yoga, os psicólogos, né? A gente tem agora todas as terapias aí de terceira ou quarta geração que muitas se apoiam em mindfulness, né? sim, Então, sim, total.
Você trouxe um ponto importante, né? Hoje a gente olha, por exemplo, os profissionais da psicologia, nós temos muitos colegas, a Marina e eu, que são psicólogos, né? Eu tô me formando como psicóloga, então tô muito feliz de poder adentrar também esse universo, que é extremamente importante, né? E muito conectado com mindfulness, e o mindfulness conectado com a psicoterapia. É uma boa ferramenta para alguns, metodologias para outros, né? Que acaba entrando para ajudar no processo terapêutico. E aí o que acontece? Nós, Marina sabe do que eu estou falando, nós conhecemos muitos colegas que são psicólogos e entenderam a importância de se aperfeiçoar, de se aprofundar na prática pessoal do Mindfulness. Então, são pessoas que participaram de um programa de 8 semanas, que não te garante como, não te dá autoridade para conduzir grupos, mas te dá uma profundidade na prática pessoal. Então, conhecemos colegas psicólogos que passaram por programas de 8 semanas e reconheceram a importância de depois de fazer uma formação, também como instrutores de mindfulness, dependendo da sua abordagem aí, foram trabalhar, se aprofundar em alguns protocolos específicos, mas qualquer protocolo que te dê uma base mais generalista do mindfulness também serve, também é bastante importante. E aí o que acontece? Do mesmo modo que temos muitos profissionais da psicologia, né, e terapeutas também, né, que conduzem práticas corporais baseadas em mindfulness, né, nós sabemos que tem muitas pessoas, muitos terapeutas e psicólogos que não fizeram um curso de 8 semanas, não fizeram uma formação, leram um livro, como por exemplo do Mark Williams, que fala sobre mindfulness, e tem um CDzinho ali, ou estão praticando através de um aplicativo e não tem a sua prática pessoal. E ainda não tem essa autoridade para esse tipo de tema específico, né? Principalmente gente que está chegando agora nesse contexto profissional da psicologia ou como terapeutas. Então, também esse tema é extremamente relevante para você, profissional dessa área. Então, não deixe também de se aprofundar, seja com a Marina aqui no Reconectando, ou em qualquer outro local que você possa se aprofundar nesse tema. Então, voltando aqui na nossa agenda, dia 21 de outubro, no sábado à tarde, a Marina vai estar conduzindo através do Zoom, da plataforma Zoom do Reconectando Consciência Plena, essa masterclass. Na verdade, essa aula mais de aprofundamento, para que a gente possa entender um pouco mais de como o mindfulness sensível ao trauma pode nos trazer segurança enquanto profissionais que guiamos outros e segurança para a nossa própria prática pessoal. Tá? Então, para quem tem interesse em participar conosco, na bio do nosso Instagram do Reconectando, você tem um link, e esse link vai te direcionar para um grupo do WhatsApp que nós temos, onde as pessoas interessadas estão entrando ali, e a gente tem uma vantagem muito especial para quem entrar nesse grupo do WhatsApp, tá bom? Ou você pode falar direto com a Marina pelo direct da conta dela, que vocês podem acessar aqui agora. Né? Aliás, segue já a Marina também. E quem ainda não segue o Reconectando, siga o Reconectando para poder falar conosco via direct ou via o link do Instagram. Tá bom? Então, qualquer uma dessas opções é possível. Vamos ler aqui que tem recadinhos para nós. A Lia, querida Lia, a Lia está dizendo o seguinte: ouvi a primeira vez o termo de mindfulness num curso de formação de Brain Spotting, e a partir daí me conectei com as 8 semanas. Até hoje realizo minha prática pessoal. Sim, a Lia que está aqui é psicóloga, a Lia fez o programa de 8 semanas dela com um colega nosso, e Lia participa regularmente dos nossos grupos de prática de segunda-feira. Obrigado, Lia, pela pergunta. Pela pergunta não, pela informação aqui. Muito bom, obrigado. A Patrícia Cantalino. Querida Paty, uma excelente professora de meditação, querida amiga. Paty também passou pelo programa de 8 semanas que eu sei. Ela está trazendo uma pergunta. Existe alguém para quem vocês dizem mindfulness é contraindicado por questões psicológicas, exemplo, depressão profunda, esquizofrenia, etc? Excelente pergunta. Ótima pergunta. E a resposta é sim. Sim. Né? Por isso que a Sol até comentou, né, que a gente faz uma anamnese, né, ou tenta entender quem está chegando para um grupo, porque a prática, né, justamente por isso, né, que ela pode
fazer emergir muita coisa, não é recomendado para ninguém em nenhuma situação aguda, né? Então, nenhuma causa, né, como colocou, né, tá num episódio de depressão, né, ou tem alguma psicose ou um distúrbio de personalidade, ou está no auge, né, por exemplo, quem tem transtorno de ansiedade aguda, né, porque pode até piorar a situação, né? Então, por isso que a gente fala, como a Sol colocou, mindfulness não é uma panaceia que resolve tudo de todo mundo a todo tempo, né? Pode ajudar a gente, né? Por exemplo, depressão. Embora a gente recomenda não estar num episódio agudo, profundo, existe um protocolo inteiro que foi desenvolvido para prevenir recaídas, né, dos episódios de depressão, que é o MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, né? Porque a gente sabe que o segundo ou terceiro episódio de depressão vai ser ainda mais difícil da pessoa sair da situação. Então, sim, tem várias contraindicações, então por isso que, novamente, não estou desmerecendo aplicativos, né? A gente oferece práticas e tem, mas não pode ser tua única fonte, né? Você precisa ter um humano, a gente fala tanto de inteligência artificial que vai tirar, a gente precisa, às vezes, ter um humano para conversar, né? E até falando em rede de apoio, agora uma das coisas que o David fala muito, mesmo a gente tendo, né, o conhecimento, e a nossa masterclass vai ser muito prática, né, não é só a teoria, são muitos exercícios e como fazer as coisas na prática. Não é porque a gente tem esse conhecimento que a gente é um terapeuta de trauma, né? Muito pelo contrário. Então, ao sabendo reconhecer a existência, né, você tem que saber com quem eu vou tratar. Né, eu tenho um psiquiatra ou um psicólogo ou um médico que conhece aquilo, ou um terapeuta especialista que vai, né, que eu vou ter que indicar aquela pessoa, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que você está trazendo algo bem interessante, né? Essa semana mesmo, eu tive a indicação de uma possível aluna, né, para fazer mindfulness comigo, que veio de uma psicóloga conhecida minha. Como ela não atende adolescente, ela me passou, né? E assim, né, quase uma batata quente, no bom sentido, mas assim, ela me passou a pessoa, só que é uma menina que ela é atleta. E ela está com algumas questões particulares, não preciso trazer aqui o caso todo, mas assim, é uma jovem atleta que está passando algumas questões e precisa de ajuda nesse momento. E eu identifiquei que eu não sou a melhor pessoa nesse momento para dar ajuda para ela. Então, eu acabei voltando a bola para outro psicólogo que trabalha com atletas e com terapia focada em comportamental, né? Então, eu acredito que... E essa pessoa também trabalha com mindfulness, né? Então, eu falei, essa pessoa é ideal. Então, até para nós, enquanto psicólogos, terapeutas e instrutores de mindfulness, enfim, como que está a qualidade da nossa presença e humildade para reconhecer que tem hora que a gente tem que passar a bola sim, né? E pedir ajuda. Opa! Né? E me recordei agora que eu fiz um curso há um tempo atrás, uma coisa totalmente aleatória, que é o Mindfulness, né? Eu fiz um curso por conta de um episódio que aconteceu aqui no território onde eu moro, aqui na região da Lapa, de uns coletivos que eu participo, né? De uns conselhos, que foi uma especialização, não foi uma especialização, não posso chamar esse nome, mas foi um workshop, uma vivência que eu fiz para me preparar como possível abordadora para tentantes de suicídio, que eles chamam de abordador, né? E aí eu fiz esse cursinho, que foi bem interessante, com o pessoal do Corpo de Bombeiro e tal, não sei o quê. E tem um profissional aí dos bombeiros, um cara bastante graduado, que eu não me recordo a patente dele, por isso que eu não vou arriscar aqui. Ele que desenvolveu o programa, incrível estava esse programa. E aí a gente estava conversando sobre a importância do mindfulness, né? Eu falei assim, olha, eu acho que vale uma disciplina de mindfulness pro teu curso, eu falei para ele, né? E ele achou o máximo, né? Porque eu falei assim, é muito importante, por mais que eu tenha essa habilidade como abordadora, enfim, reconhecer como está meu estado emocional, se eu sou a pessoa indicada para estar ali naquele momento.
Ou de Uhum. repente não chamar algum profissional mais preparado, mais qualificado, ou menos ansioso ou emocionalmente abalado naquele momento, né? Então, voltando para esse recorte aqui agora. Isso é extremamente importante, né? Para a gente identificar, puxa, eu dou conta sozinha? Não é porque eu fiz um É. workshop com a Marina, por exemplo, Uhum. não, agora eu sou a melhor, super habilidosa em lidar com trauma. Não, eu vou querer lidar com o trauma de toda a minha família, dos amigos. Não, Não. cuidado, né? Cuidado. Mas isso talvez possa te dar mais sensibilidade para reconhecer, poxa, eu dou conta disso agora? Ah, eu dou. Então, tudo bem, tô tranquila. Uhum. Puxa, tá muito difícil, não dou, eu preciso de ajuda. Vou levantar a mão, né, para pedir uma rede de apoio. Puxa, eu preciso realmente buscar um profissional mais experiente do que eu para me ajudar realmente nesse processo. Então, só o Uhum. fato da gente reconhecer e ganhar recursos para isso, para que a gente possa estar num estado seguro, e um ambiente seguro para nós é, inclusive, saber que precisa de ajuda, né? Com certeza. É. Esse é Cada um um ponto tem que estar extremamente dentro da sua importante. especialização, Sim, né? Então, principalmente questão de trauma, é sempre geralmente um tratamento multidisciplinar, né? perfeito. Então, como todas as doenças, eu acho que deveriam ser assim. É. Vamos encerrando por hoje. Só vamos Agradecer ver aqui, muito, Má. muito, muito, muito a presença de todo mundo e esperamos ter vocês com a gente no dia É 21. isso. Então, assim, olha, você que está aqui, agradecer a todos vocês, Álvaro, Alê, a Dani, que tá aqui, entrou aqui com a gente agora também, bem-vinda, Luísa, Maria Alves, Sara, Milena, Lucila, Karim, Eden Júnior, não sei a pronúncia, Débora, Ana Paula, Lia, Conceição, que alegria, quanta gente querida que tem aqui hoje, Muito bem. Marina, Obrigada, Keila, muito Conceição, bom, Alê. Patrícia. Muito obrigado pela companhia de vocês. Então, queria convidar vocês que têm interesse em se aprofundar nesse assunto, não deixa, corre lá, link da bio do Instagram do Reconectando Consciência Plena. Você vai ter a oportunidade de clicar lá no link, ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp. Se tiver qualquer dificuldade, me chama no direct ou chama a Marina que a gente orienta vocês. Tá bom? Dani, Muito obrigada. saudades também, querida. Obrigada, Dani, Sara. Tchau. Obrigada, pessoal. Ó, essa live aqui vai ficar gravada. Então, se você tiver alguém que não pôde estar aqui hoje, você acha que possa se interessar, não deixa de compartilhar também, tá bom? Obrigado, gente. Até. Obrigado, Má, mais uma vez, Obrigada, querida. Bom estar Sol. com você. Tchau.